Eu tinha 42 anos quando tive meu primeiro ataque cardíaco. E naquele momento eu não fazia a menor ideia de que Deus estava tentando me salvar de um destino muito pior do que a morte física. Meu nome é Dr. Thomas Bennett, mas todos me chamavam de Tom e eu era dentista cosmético de luxo em Beverly Hills, Califórnia. Minha história não é sobre quem eu era, mas sobre quem eu me tornei depois de desperdiçar a maior misericórdia que um ser humano poderia receber. Esta não é apenas minha história, é um aviso que Jesus Cristo me mandou trazer de volta para este mundo. E se você está assistindo este vídeo agora no canal Testemunhos Revelados, saiba que não foi por acaso. Deus está usando este testemunho para falar diretamente com você, especialmente se você já teve uma segunda chance e está brincando com ela como eu brinquei. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, porque eu quase não voltei para contar. Era uma tefara comum de agosto, daquelas que o calor seco de Los Angeles faz o ar tremer sobre o asfalto da Rodeo Drive e você sente o suor na testa antes mesmo de sair do anado do seu carro importado. Eu estava no meu consultório na Bullard, um prédio médico exclusivo com vista para o horizonte de arranha-céus, onde eu tinha uma clínica no 8º andar. Aquele consultório era meu orgulho. Com cadeiras odontológicas de última geração da Alemanha, equipamentos de RX digital tridimensional, piso de mármore italiano e obras de arte contemporânea nas paredes que eu usava para impressionar meus clientes milionários. Minha vida era trabalho, dinheiro, mentiras, fraudes e tudo aquilo que o mundo chama de sucesso, mas que o céu chama de abominação. Eu era dentista cosmético de alto padrão, atendia atores de Hollywood, empresários de tecnologia, esposas de magnatas do petróleo, gente que pagava dezenas de milhares de dólares por um sorriso perfeito. Eu achava que era esperto, achava que estava no controle, mas na verdade eu era um escravo do pecado e nem percebia. Naquela manhã eu tinha acabado de fechar mais um negócio sujo, tinha convencido uma atriz de novela hispânica a fazer um procedimento de facetas de porcelana completamente desnecessário. Inflei os valores absurdamente. Usei materiais baratos da China que eu comprava no mercado negro, mas cobrei como se fossem suíços. Embolsei quase $50.000 às custas da vaidade e ingenuidade dela. Eu estava rindo disso com meu assistente dental, um cara chamado Kevin que era tão corrupto quanto eu. A gente ria da vaidade das pessoas. Ria de como era fácil manipular quem tinha dinheiro, mas não tinha informação. Quem confiava cegamente em profissionais de saúde. Quem seguia nossas recomendações sem questionar. Eu lembro que fiz uma piada. Algo como esses atores são todos inseguros. Dá para vender qualquer coisa para eles. E Kevin riu comigo. Nós dois riamos enquanto bebíamos café expresso italiano e planejávamos o próximo procedimento fraudulento. E foi exatamente nesse momento que senti a primeira fisgada no peito. No começo pensei que era azia, aquela queimação de quem come fast food escondido entre consultas e vive estressado contando dinheiro. Eu tinha acabado de devorar um cheeseburger gorduroso do In-N-Out que Kevin tinha trazido. Então fazia sentido, mas a dor aumentou rápido, muito rápido. Era como se alguém tivesse enfiado uma broca odontológica de alta rotação no meio do meu peito e estivesse perfurando meu coração devagar, abrindo tudo por dentro. Levantei da minha cadeira executiva de couro tentando respirar, mas o ar não entrava direito. A sala começou a girar. As luzes fluorescentes do consultório ficaram muito fortes e brilhantes. E ouvi Kevin gritando meu nome de longe, como se ele estivesse num túnel. Tentei falar que precisava de ajuda, mas não saiu som nenhum. Minhas pernas falharam e eu caí, batendo com a cabeça na quina da mesa de vidro do computador antes de desabar no piso de mármore frio. O último som que ouvi no mundo físico foi alguém gritando para chamar o 911 e depois tudo ficou escuro. Mas não era um escuro normal de quem desmaia. Era um escuro denso, pesado, sufocante, como se eu tivesse sido jogado dentro de um tanque cheio de resina dental preta e quente. Eu não estava inconsciente. Estava mais consciente do que nunca na minha vida, mas meu corpo tinha parado de funcionar.
E foi então que comecei a perceber que alguma coisa estava muito errada, porque eu podia ver. De repente eu estava flutuando perto do teto do consultório, olhando para baixo, vendo meu próprio corpo estirado no chão com o jaleco branco manchado de sangue da cabeça, com a boca aberta e os olhos revirados. Vi Kevin ajoelhado do meu lado, dando tapas no meu rosto, gritando para eu acordar. Vi minha recepcionista, Melissa, uma jovem loira de 20 e poucos anos que eu costumava assediar com comentários inapropriados sobre seu corpo, chorando no telefone, falando com o serviço de emergência. Vi tudo com uma clareza absurda, cada detalhe, cada expressão de pânico nos rostos daquelas pessoas. Mas o mais estranho é que eu não sentia nada por eles, nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhuma conexão. Era como se aquele corpo no chão fosse de um estranho e eu estivesse apenas observando de fora. Então ouvi a sirene da ambulância chegando lá embaixo na bula. Vi os paramédicos do Los Angeles Fart entrando correndo na clínica, abrindo a maleta vermelha de emergência, colocando aquelas placas do desfibrilador no meu peito. Ouvi um deles gritar: "Perdemos ele. Não tem pulso." E vi quando ligaram o desfibrilador. Meu corpo pulou no chão de mármore com um choque elétrico, mas nada aconteceu. Tentaram de novo. Meu corpo pulou outra vez como um boneco, nada. E foi aí que um dos paramédicos, um latino de uns 30 anos com bigode, olhou para o relógio digital do equipamento e disse algo que congelou minha alma: "Vamos tentar mais uma vez." Mas se não voltar, é isso. Já passou muito tempo. Naquele momento eu entendi que estava morrendo, que meu tempo tinha acabado e que eu não estava preparado para o que viria a seguir. E então comecei a descer. Não foi uma descida física. Foi como se uma força invisível tivesse me agarrado pelos pés e começado a me puxar para baixo através do piso de mármore do consultório, através da estrutura de concreto do prédio, através da terra sob Beverly Hills, através de camadas e camadas de escuridão que ficavam cada vez mais quentes, cada vez mais densas, cada vez mais opressivas. Tentei resistir, tentei nadar para cima, mas inútil. Aquela força era muito maior do que eu, muito mais poderosa do que qualquer coisa que eu conhecesse. Era como tentar brigar contra a gravidade, contra o próprio universo. Quanto mais eu descia, mais o ambiente mudava. A escuridão começou a ter textura, cor, cheiro. Era um vermelho escuro, quase marrom, como sangue coagulado em uma bandeja cirúrgica. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre com tecido necrosado, com infecção gangrenosa, com tudo que é nojento e repugnante que você possa imaginar multiplicado por 1000. E o calor, meu Deus, o calor era algo que não existe descrição neste mundo. Não era o calor de Los Angeles em agosto, que já é brutal. Não era o calor de fogo que queima a pele. Era um calor que queimava por dentro, que fazia cada célula do seu ser gritar de agonia sem nunca se consumir completamente. Foi quando comecei a ouvir os sons. No começo eram distantes, abafados, mas conforme eu descia eles ficavam mais altos, mais claros, mais desesperados. Eram gritos, milhares, milhões de gritos se misturando numa sinfonia de desespero e tormento. Não eram gritos de dor física apenas, eram gritos de arrependimento, de remorso, de desespero absoluto de quem sabe que não há mais volta, que não há mais esperança, que não há mais fim para o sofrimento. E no meio daqueles gritos eu comecei a reconhecer vozes, palavras, súplicas em inglês, espanhol, mandarim, todas as línguas. "Please get me out here." "Ajuda-me, por favor." "What's all?" "Jesus, have mercy on me." Mas ninguém respondia, ninguém vinha, ninguém salvava. Então a descida parou. Eu estava num lugar que parecia um corredor infinito, com paredes que pareciam feitas de rocha vulcânica ainda brilhando de tão quente. O teto era baixo, opressivo, gotejando alguma coisa que chiava quando tocava o chão de pedra irregular. Não havia portas visíveis, mas eu sabia que havia compartimentos, lugares,
câmaras onde aconteciam coisas que minha mente não conseguia processar completamente. E foi quando vi as primeiras figuras. Eram sombras no começo, movendo-se nas beiradas da minha visão, mas quando eu tentava focar nelas, elas sumiam. Mas depois elas começaram a ficar mais ousadas, mais próximas, mais definidas. Não eram humanas, definitivamente não eram humanas, mas também não eram completamente alienígenas. Era como se fosse uma perversão da forma humana, algo que já foi humano, mas foi corrompido, deformado, transformado em algo horrível. Tinham olhos, mas eram negros e mortos como os olhos de um tubarão. Tinham-bocas. Mas quando abriam eram só buracos escuros cheios de dentes irregulares e pontiagudos como instrumentos dentais quebrados. E elas riam de mim, riam da minha situação, riam da minha condenação. Comecei a andar, ou melhor, a ser empurrado para frente por aquela força invisível que me trouxe até ali. O corredor parecia não ter fim. Se estendia além do que meus olhos podiam ver na penumbra avermelhada. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava me aproximando de alguma coisa, de algum lugar específico que tinha sido preparado para mim. E foi então que comecei a ver os rostos nas paredes de pedra. No começo eram apenas sombras, impressões vagas, mas depois ficaram nítidos, tridimensionais, reais. E eu conhecia aqueles rostos. Era minha ex-esposa Sarah, a mulher que eu traí inúmeras vezes durante nossos 10 anos de casamento em Malabo, que eu humilhei, que eu destruí emocionalmente até ela não aguentar mais e pedir o divórcio. O rosto dela estava congelado numa expressão de dor e decepção, e os olhos azuis dela me seguiam conforme eu passava. Eu quis desviar o olhar, mas não conseguia. Era como se uma força me obrigasse a olhar, a reconhecer, a lembrar de cada coisa horrível que eu tinha feito. Mais à frente vi o rosto de Kevin, meu assistente atual, mas também vi o rosto de Dr. Martinez, meu antigo sócio, um dentista mexicano que confiou em mim lá em 2007, que acreditou na nossa sociedade na clínica que abrimos juntos em Santa Monica, e que eu roubei descaradamente antes de expor da empresa com um processo jurídico forjado usando um advogado corrupto da firma mais cara de Los Angeles. O rosto do Dr. Martinez me olhava com uma mistura de raiva e tristeza que cortava mais fundo do que qualquer bisturi. E então vi o pior de todos. Vi minha filha, Emma, minha filha que eu abandonei emocionalmente quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Quando me divorciei da Sarah e simplesmente me afastei, mergulhando no trabalho e nas amantes. Emma cresceu sem pai presente em San Diego com a mãe e o padrasto. Me procurou tantas vezes quando estava crescendo através de cartas. E-mails e mensagens no Instagram eu sempre tinha uma desculpa, sempre tinha um procedimento marcado, sempre tinha um paciente famoso. Sempre coloquei meu trabalho, meu dinheiro, meus prazeres acima dela. O rosto dela era de uma criança, congelado na idade que ela tinha quando eu fui embora. Aqueles olhos castanhos, idênticos aos meus, fazendo uma pergunta silenciosa que me destruía por dentro. Por que você me abandonou, papai? E o co-escrita quis pedir desculpas. Quis dizer que me arrependi, mas nenhum som saiu da minha boca. Era como se até mesmo o direito de falar tivesse sido tirado de mim ali naquele lugar. Eu só podia olhar, só podia reconhecer, só podia sentir o peso esmagador de cada pecado, de cada erro, de cada vida que eu destruí ou prejudiquei ao longo dos meus 42 anos de existência egoísta em Beverly Hills. Vendendo sorrisos falsos para vidas vazias, construindo minha fortuna sobre a vaidade e o sofrimento alheio. Enquanto eu era arrastado por aquele corredor do inferno, comecei a perceber que aquilo não era aleatório. Cada rosto que aparecia, cada lembrança que era forçada na minha mente, cada momento de dor que eu causei sendo reproduzido em detalhes vívidos na minha frente, tudo isso tinha um propósito. Era um julgamento, mas não era um julgamento legal ou burocrático como nos tribunais de Los Angeles County que eu conhecia.
Era um julgamento espiritual onde eu era forçado a confrontar a verdade nua e crua sobre quem eu realmente era, sobre o que eu realmente tinha feito, sobre o legado de destruição e dor que eu tinha deixado para trás, e a pior parte não era nem a dor física daquele lugar. Não era o calor insuportável ou o cheiro nauseante ou os gritos ao meu redor. A pior parte era a dor emocional, a dor de reconhecer que eu tinha desperdiçado minha vida inteira, que eu tinha recebido tantas oportunidades de mudar tantos avisos, tantos momentos em que o Espírito Santo tentou me alcançar e eu ignorei, rejeitei, zombei. A pior parte era saber que eu estava ali por minha própria escolha, por minha própria rebeldia, por minha própria arrogância de achar que eu era esperto demais, importante demais, ocupado demais para me preocupar com Deus ou com a eternidade. Lembro que minha mãe, Patrícia Bennett, tentou me levar para a igreja quando eu era adolescente lá em Sacramento, Califórnia, onde eu cresci. Ela era evangélica, frequentava uma igreja batista pequena no subúrbio e sempre orava por mim. Eu zombava dela, chamava de fanática, dizia que religião era para os fracos e os ignorantes, que eu ia fazer sucesso na vida como dentista e não precisava dessas muletas. Quando ela morreu de diabetes complicada alguns anos depois, em 2004, nem fui ao enterro dela no cemitério de Sacramento porque estava ocupado atendendo um produtor de Hollywood que queria clarear os dentes. Vi o rosto dela também naquele corredor, mas não era um rosto de acusação como os outros. Era um rosto de tristeza profunda, de dor materna, de alguém que tentou salvar seu filho e viu ele escolher conscientemente o caminho da destruição. De repente, o corredor se abriu para um espaço maior, uma espécie de câmara ou salão com dimensões impossíveis. E ali a temperatura aumentou tanto que eu senti que minha própria essência estava sendo derretida. As paredes pulsavam como se estivessem vivas, feitas de algum material orgânico grotesco, e o chão era irregular, cheio de fendas de onde saíam labaredas e fumaça negra e espessa. E foi ali, naquele lugar de tormento absoluto, que eu ouvi a voz pela primeira vez. Não era uma voz humana, era algo muito maior, muito mais profundo, que ecoava não apenas no ar sufocante, mas dentro da minha própria consciência. Era uma voz que carregava autoridade absoluta, poder incontestável, e ao mesmo tempo uma tristeza que me quebrou completamente. A voz disse: "Você ainda tem uma chance." Essas palavras cortaram através de todo aquele caos, de todo aquele sofrimento, e criaram um momento de silêncio absoluto onde até mesmo os gritos distantes pareceram parar. "Volte." A voz continuou, e eu soube imediatamente que era a voz de Deus. "Mude sua vida, abandone seus caminhos, busque meu Filho Jesus Cristo enquanto ainda há tempo. Esta é sua segunda chance, mas não haverá uma terceira. Use-a com sabedoria, pois da próxima vez que você vier para este lugar, será para sempre." E então senti uma força diferente, uma força que puxava para cima ao invés de para baixo. Era como se uma corda invisível tivesse sido amarrada ao meu peito e alguém lá em cima estivesse me puxando com toda a força. O corredor começou a se afastar, os rostos começaram a desaparecer, o calor começou a diminuir. Mas antes de sair completamente daquele lugar terrível, ouvi algo que ficou gravado na minha alma como ferro em brasa. Ouvi risos, risos demoníacos, e uma voz diferente da primeira. Uma voz cheia de maldade e zombaria, dizendo em inglês com um sotaque que não era de lugar nenhum, "Will be back, James." Acordei na unidade terciva do C Medical Center 3 dias depois. Descobri mais tarde que meu coração tinha parado por quase 7 minutos ali no consultório da Wilshire, que os paramédicos tinham me dado como morto 2 vezes, que foi um milagre médico eu ter sobrevivido sem danos cerebrais, segundo o Dr. Chan, o cardiologista chinês que cuidou do meu caso. Mas eu sabia que não tinha sido milagre médico nenhum, tinha sido misericórdia divina. Tinha sido a graça imerecida de um Deus que, mesmo depois de eu ter cuspido na cara dele a vida inteira, ainda me deu uma segunda chance.
Os primeiros dias no hospital foram de choque e reflexão. Eu não conseguia parar de pensar naquele lugar, naqueles rostos, naquela voz. Não conseguia parar de sentir o calor, de cheirar aquele odor, de ouvir aqueles gritos. Tudo parecia mais real do que o próprio hospital ao meu redor, mais real que os bips das máquinas, mais real que a vista da janela para o West Hollywood. Eu sabia, com absoluta certeza, que aquilo não tinha sido alucinação ou efeito de medicamentos. Aquilo tinha sido real, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado na vida. Quando recebi alta médica depois de uma semana, fiz promessas solenes. Prometi para mim mesmo, para Deus, para minha família, que eu seria diferente, que eu mudaria, que eu me tornaria um homem novo. Liguei para Emma em San Diego e chorei ao telefone, pedindo perdão por tudo, por todos aqueles anos de abandono emocional. Ela ficou em choque, mas aceitou conversar comigo. Ela tinha 19 anos agora. Estava na UC San Diego estudando biologia, e eu tinha perdido toda a infância e adolescência dela. Comecei a dirigir até San Diego toda semana. Eram 2 horas de estrada pela State 5, tentando recuperar os anos perdidos. Procurei algumas das pessoas que eu tinha prejudicado em procedimentos fraudulentos e pedi desculpas. Alguns me perdoaram, outros mandaram eu para o inferno, ironicamente. Comecei a frequentar uma igreja evangélica em Pash, nos arredores de Los Angeles. Uma igreja coreana chamada Great que tinha cultos em inglês também. No começo foi estranho, desconfortável. Eu não sabia as músicas de adoração, não entendia a linguagem gospel. Me sentia como um peixe fora d'água no meio daquelas famílias asiáticas e americanas que pareciam tão confortáveis adorando a Deus, mas continuei indo porque sabia que precisava, porque aquela voz tinha me mandado buscar Jesus Cristo e eu sabia que não ia encontrar no bar de West Hollywood ou no meu consultório de Beverly Hills. O pastor daquela igreja era um homem chamado Pastor James Kim, um coreano-americano de uns 55 anos, simples, humilde, que pregava com uma sinceridade que me tocava. Ele falava sobre arrependimento genuíno, sobre transformação real, sobre como Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e como através dele podíamos ter vida eterna. Levei uns 2 meses frequentando até finalmente ter coragem de ir até a frente num culto de domingo e aceitar Jesus publicamente como meu Senhor e Salvador. Lembro que chorei tanto naquele dia que mal conseguia falar. O pastor Kim orou por mim com as mãos no meu ombro, a igreja toda orou por mim. Pessoas que eu nem conhecia, coreanos, americanos, latinos todos unidos em oração. E pela primeira vez em décadas eu senti uma paz que eu nem sabia que existia. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros, como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas, como se eu finalmente pudesse respirar de verdade depois de passar a vida inteira sufocado pelo pecado. Nos primeiros 3 meses eu estava em fogo espiritual. Li a Bíblia todos os dias na varanda do meu apartamento em Beverly Hills, vendo o sol nascer sobre as Hollywood Hills, orava toda hora, até dirigindo pela Post Highway. Não perdia um culto. Estava lá quarta, domingo de manhã e de noite. Parei de beber completamente, coisa que eu achava impossível antes, eu que tomava vinho francês caro todo dia. Parei de fazer procedimentos fraudulentos nos pacientes, o que imediatamente afetou meu lucro, mas eu não me importava porque sabia que era o certo. Comecei a usar apenas materiais de qualidade comprovada, a ser honesto sobre diagnósticos, a tratar meus pacientes com dignidade ao invés de vê-los como carteiras ambulantes. Era difícil, muito difícil, porque toda a estrutura da minha clínica tinha sido construída sobre mentiras e fraudes, mas eu estava determinado a mudar tudo. Meu relacionamento com Emma melhorou dramaticamente. Ela viu que eu estava realmente diferente, que não era só conversa dessa vez. Comecei a participar da vida dela. Conheci o namorado dela, Tiller,
um surfista gentil de San Diego, e descobri que ela tinha sonhos de ser médica missionária. Algo que ela nunca tinha me contado antes, porque eu sempre zombava de pessoas que desperdiçavam seu talento ajudando pobres. Pela primeira vez em anos, eu me senti parte de uma família, parte de algo maior do que eu mesmo. E cada vez que eu olhava para Emma sorrindo na praia de La Jolla, eu pensava naquele lugar terrível onde eu quase fiquei para sempre. E agradecia a Deus por me dar a chance de conhecer quem minha filha realmente era. Mas então, lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Não foi de um dia para o outro. Foi um processo gradual de resfriamento espiritual que eu nem percebi até ser tarde demais. Começou com pequenas coisas. Um culto perdido aqui e ali porque estava muito cansado depois de atender pacientes o dia todo. A leitura bíblica diária que virou 3 vezes por semana, depois 1 vez por semana, depois quase nunca. As orações que foram ficando mais curtas, mais mecânicas, mais vazias. No trabalho em Beverly Hills, comecei a racionalizar pequenos desvios. Não é fraude, é só maximizar o potencial estético do paciente. Eu dizia para mim mesmo quando recomendava procedimentos desnecessários. Todo mundo faz. Se eu não fizer, vou perder pacientes para a concorrência em Santa Monica. Aquela voz da minha velha natureza, que eu achava que tinha sido morta quando aceitei Jesus, começou a falar mais alto novamente. E o pior é que eu comecei a escutar, a concordar, a seguir. Voltei a beber socialmente. Só uma taça de vinho no jantar com pacientes nos pegou. Não tem nada demais e convente. Depois foi cerveja craft assistindo jogos dos Lakers no Stan Center. Depois foi whisky escocês no consultório depois do expediente. Depois eu estava bêbado 3, 4 vezes por semana como antes. Comecei a sair com uma representante de vendas de equipamentos dentais, uma brasileira chamada Daniela. Só como amigos no começo, almoços de trabalho, jantares para discutir novos equipamentos, mas eu sabia para onde aquilo estava indo, e não demorou muito para eu estar traindo Jane, a namorada que tinha me apoiado durante toda a minha recuperação após o ataque cardíaco, uma fisioterapeuta do UCLA Medical Center que tinha sido um anjo na minha vida. Parei completamente de ir na igreja em Pasadena. Arrumava desculpas. Dizia que estava ocupado com um paciente celebridade que exigia sigilo, que tinha compromissos inadiáveis, que ia na semana seguinte. Mas semana seguinte nunca chegava. Parei de ler a Bíblia completamente. O livro ficou pegando poeira na mesinha de cabeceira do meu apartamento. Minhas orações se resumiram a um Deus. Me abençoa rápido antes de dormir, quando eu lembrava. E lentamente, sistematicamente, eu voltei a ser exatamente quem eu era antes do ataque cardíaco. Pior, na verdade, porque agora eu tinha consciência de estar fazendo errado. Eu sabia para onde aquele caminho levava, mas continuei andando nele mesmo assim. Emma percebeu a mudança quando veio me visitar em Los Angeles e me confrontou no meu apartamento. Tivemos uma briga feia onde ela me disse que eu era um hipócrita, que tinha fingido mudança só para me aproximar dela novamente, que eu nunca realmente me importei com Deus ou com ela. Suas palavras me cortaram fundo porque eu sabia que ela estava certa. Eu tinha desperdiçado a segunda chance. Tinha pisoteado na misericórdia de Deus. Tinha voltado ao vômito como cachorro, como diz a Bíblia em Provérbios. Passaram-se 2 anos desde o primeiro ataque cardíaco. 2 anos onde eu voltei completamente aos meus caminhos antigos, aos meus pecados antigos. A minha vida antiga fazendo procedimentos fraudulentos e vivendo em pecado em Beverly Hills, a única. Diferença é que agora eu carregava uma culpa enorme, um peso na consciência que não me deixava ter paz. Eu tentava ignorar, tentava sufocar com mais trabalho, mais bebida, mais pecado, mas não adiantava. No fundo da minha alma eu sabia que estava cavando minha própria cova, que estava selando meu próprio destino, mas parecia que eu não conseguia parar. Foi numa certa noite de outubro que aconteceu.
Eu estava num bar em West Hollywood, aquele bairro boêmio dos Angeles cheio de bares modernos e gente da indústria do entretenimento, com uns amigos, na verdade conhecidos de negócios, gente tão corrupta e perdida quanto eu, outros dentistas cosméticos, um cirurgião plástico desonesto, um contador que ajudava a sonegar impostos. Estávamos bebendo pesado, tequila atrás de tequila, rindo alto, fazendo piadas sujas sobre pacientes, vivendo como se não houvesse amanhã. Eu estava me sentindo bem, achando que estava no controle, achando que tinha conseguido enganar até Deus, que arrogância absurda, que loucura diabólica. Então sentia dor, igual da primeira vez, mas muito, muito pior. Foi como se alguém tivesse colocado uma prensa hidráulica no meu peito e estivesse apertando com toda a força. Não consegui respirar, não consegui gritar, não consegui fazer nada além de cair da cadeira do bar e bater no chão de madeira. Ouvi alguém gritando para chamar ambulância Ouvi o barulho confuso de pessoas se aproximando, mas tudo estava ficando distante, nebuloso, irreal. Então saí do corpo novamente. Mas dessa vez foi diferente, muito diferente. Da primeira vez tinha havido uma certa gentileza no processo, uma certa suavidade. Dessa vez não. Foi violento, brutal, como se mãos invisíveis tivessem me arrancado do corpo à força. E imediatamente, sem transição, sem avisos, comecei a descer rápido, muito mais rápido do que da primeira vez, como se estivesse caindo num poço sem fundo. O corredor estava mais quente, mais escuro, mais opressivo. Os gritos eram mais altos, mais desesperados, mais paroxímos em todas as línguas. E dessa vez as criaturas não ficaram nas sombras, elas vieram direto para mim rindo, zombando, arranhando, puxando. Welcome back, Tom. Uma delas disse com uma voz que era ao mesmo tempo múltiplas vozes e nenhuma voz. Eugene, they always come back. You humans are so predictable, so weak, so pathetic. Os rostos nas paredes estavam todos lá novamente, mas agora havia mais. Havia a Jennifer, a fisioterapeuta que eu tinha acabado de trair com Daniela. Havia pacientes que eu tinha enganado nos últimos 2 anos na clínica. Havia Kevin ainda trabalhando comigo nas fraudes. Havia Emma com uma expressão de dor ainda maior do que antes, a decepção duplicada. E todos eles me olhavam não com pena, mas com acusação, com raiva justa, com condenação merecida. Fui jogado naquela mesma câmara de antes, mas agora ela parecia ainda maior, ainda mais terrível. O calor era insuportável. Cada segundo era uma eternidade de agonia. Era pior que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Eu tentei gritar, tentei pedir ajuda, tentei suplicar por misericórdia. Mas minha voz ecoava vazia naquele lugar horrível, sem encontrar resposta, sem encontrar alívio, sem encontrar esperança. E foi então que ouvi a voz novamente. Mas não era mais aquela voz de antes, cheia de tristeza e compaixão. Era a mesma voz, eu reconheci, mas agora estava diferente. Havia decepção nela, havia justiça nela, havia uma finalidade terrível nela que me fez tremer até o âmago da minha existência. Você desperdiçou sua segunda chance, a voz trovejou, e cada palavra era como um martelo batendo na minha alma. Eu te dei misericórdia e você zombou dela. Eu te mostrei o caminho e você escolheu as trevas. Eu te ofereci vida e você escolheu morte. Você ouviu minha voz e endureceu seu coração. Você conheceu meu Filho Jesus Cristo e o rejeitou novamente. Você pisoteou no sangue da aliança. Você insultou o Espírito da graça. Mas, Senhor, eu tentei falar, minha voz saindo como um sussurro patético. Eu me arrependo. Eu quero mudar. Me dá mais uma chance, por favor. Eu prometo que dessa vez vai ser diferente. Arrependimento? A voz respondeu com uma intensidade que me fez sentir que eu estava sendo despedaçado. Você não se arrepende do pecado. Você se arrepende das consequências. Você não odeia o mal. Você odeia o castigo.
Seu coração permanece duro, sua natureza permanece corrupta, sua escolha permanece clara. Você já teve sua segunda chance e a desperdiçou conscientemente. Você brincou com a misericórdia, você zombou da graça. Você pisou na cruz do Calvário, onde meu filho derramou seu sangue por você. Então ouvi outra voz, aquela voz maligna de antes, cheia de triunfo e maldade reservas, "She belongs to us." As criaturas começaram a me cercar, suas mãos frias tocando minha essência. Suas garras começando a rasgar não minha carne, mas algo muito mais profundo, minha própria alma. E eu sabia, com absoluta certeza de condenação, que dali não haveria volta, que aquilo seria meu lar por toda a eternidade, que eu tinha selado meu próprio destino e não havia mais o que fazer. O desespero que tomou conta de mim naquele momento é impossível de descrever. Não era apenas medo, era a realização completa e final de que eu tinha jogado fora a única coisa que importava. Tinha trocado eternidade por prazeres momentâneos em Beverly Hills, por dinheiro, por status, por pecado. Tinha escolhido algumas décadas de fraude no lugar de uma eternidade com Deus e agora ia pagar por essa escolha para sempre. Sem fim, sem alívio, sem esperança, sem possibilidade de reverter. Eu comecei a gritar, não gritos de dor física, mas gritos de arrependimento absoluto, de remorso esmagador, de desespero total. Gritei por Jesus, gritei por misericórdia. Gritei por uma chance que eu sabia que não merecia e que já tinha desperdiçado 2 vezes. E as criaturas riram, riram da minha dor, riram da minha súplica, riram da minha condenação iminente. Mas então, no meio daquela risada demoníaca, no meio daquele desespero absoluto, ouvi algo diferente. Era fraco no começo, quase imperceptível em meio ao caos infernal, mas foi crescendo, ficando mais forte, mais claro. Era uma voz humana, uma voz feminina que eu conhecia, uma voz que eu amava e que eu tinha desprezado. Era a voz da minha mãe, daquela mãe Patricia que eu tinha desprezado lá em Sacramento, que eu tinha ignorado, que tinha morrido de diabetes orando por mim há tantos anos. Jesus, salva meu filho Thomas, a voz dizia. Sangue de Jesus tem poder, salva meu filho. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a vida dele. Senhor, eu sei que ele não merece, eu sei que ele desperdiçou a segunda chance, mas eu imploro pela misericórdia que só tu podes dar. A voz estava orando, intercedendo, suplicando não por ela mesma, mas por mim. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de eu ter rejeitado tudo que ela tentou me ensinar. E conforme ela orava, algo começou a mudar. As criaturas começaram a recuar, seus gritos de triunfo viraram gritos de frustração e raiva. A escuridão começou a ser penetrada por uma luz, fraca no início, mas crescendo rapidamente, uma luz dourada que queimava aquelas criaturas horríveis. E então ouvi a voz de Deus novamente, mas diferente. Havia algo nela agora, uma batalha interna entre justiça e misericórdia, entre o que eu merecia e o que estava sendo pedido em meu favor por uma mãe fiel que nunca desistiu de orar pelo filho perdido. Por causa das orações dos justos que nunca cessam, por causa da intercessão que foi feita mesmo além da morte, por causa do sangue de meu Filho Jesus Cristo que cobre até o mais vil pecador que verdadeiramente se arrepende. Eu darei a você uma última chance, mas escute bem e nunca esqueça, não haverá uma quarta. Se você voltar aos seus caminhos, se você rejeitar esta última misericórdia, na próxima vez não haverá oração que te alcance, não haverá intercessão que te salve, não haverá pelo que eu ouça. Você virá para cá e ficará para sempre. Use esta última chance com temor e tremor, pois ela custou muito caro, custou o sangue do meu filho na cruz. A força que me puxava para baixo de repente se inverteu. Fui arrastado para cima com uma velocidade incrível, passando por aquele corredor horrível, vendo os rostos se afastarem, sentindo o calor diminuir, ouvindo os gritos ficarem mais distantes. E durante toda aquela subida eu chorava.
Não de dor, mas de alívio, de gratidão, de reconhecimento de que eu não merecia aquilo, que era misericórdia pura e imerecida, que era a graça de Deus me alcançando mais uma vez, mesmo depois de eu ter cuspido nela, mesmo depois de eu ter desperdiçado a segunda chance de forma tão consciente e deliberada. Acordei no Sene Medical Center em Los Angeles 3 dias depois. Os médicos me disseram que tinha sido tudo muito mais sério dessa vez, que meu coração tinha parado por mais de 8 minutos ali no bar em West Hollywood, que os paramédicos tinham considerado desistir porque já tinha passado muito tempo, que foi um milagre médico inexplicável eu ter sobrevivido sem danos cerebrais, segundo a doutora Rodrigues, a neurologista que me examinou. Um médico residente até comentou, sem saber o peso das suas palavras enquanto checava meus sinais vitais: "You must have someone there praying real hard for Dr. Bennett." E eu sabia que sim, que mesmo morta há anos, minha mãe Patricia ainda estava de alguma forma intercedendo por mim no céu, que as orações dos justos realmente têm poder que transcende até a morte, que Deus honra aqueles que o buscam fielmente mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Dessa vez não houve período de transição, não houve tentação de voltar aos caminhos antigos. Eu sabia, com absoluta certeza gravada em fogo na minha alma, que se eu fizesse isso novamente seria meu fim eterno sem possibilidade de recurso. O medo Deus, aquele medo santo e saudável que a Bíblia fala em Provérbios, tinha sido gravado na minha alma como ferro em brasa. Eu tinha visto demais, experimentado demais, para algum dia esquecer ou me enganar novamente. Assim que saí do hospital em Los Angeles, procurei aquela igreja em Pana que eu tinha abandonado. O pastor James Kim ainda estava lá, e quando me viu entrar no culto de domingo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele desceu do púlpito, me abraçou ali na frente de toda a congregação e disse: "Eu orei por você todos os dias desde que você parou de vir. Irmão Tom, sabia que Deus não tinha desistido de você, e knew the Lord would bring you back." Daquele dia em diante, minha vida mudou de verdade. Não com promessas vazias, mas com ações concretas, com arrependimento genuíno, com transformação real operada pelo Espírito Santo de Deus. Fechei minha clínica Casmed Dentes porque percebi que ela tinha sido construída sobre fundações podres de mentiras e fraudes e não havia como reformar completamente. Vendi os equipamentos, paguei todas as dívidas e usei o dinheiro restante para devolver aos pacientes que eu tinha roubado ao longo dos anos na medida em que consegui rastreá-los para reparar os danos que eu tinha causado. Procurai Dr. Martinez, meu antigo sócio que eu tinha roubado, e devolvi a parte dele com juros, chorando e pedindo perdão. Ele me perdoou. Graças a Deus, sobrou pouco dinheiro no final, mas estava em paz com isso porque sabia que estava fazendo certo aos olhos de Deus. Procurei Emma em San Diego novamente e dessa vez não foi fácil. Ela estava ferida profundamente, desconfiada com toda a razão. Não queria nem me receber, mas eu persisti, não com palavras vazias, mas com ações concretas. Mostrei a ela dia após dia, semana após semana, mês após mês, dirigindo de Los Angeles para San Diego toda semana, que dessa vez era diferente, que a mudança era real e permanente, que o pai fraudador e ausente que ela tinha conhecido tinha morrido naquele bar em West Hollywood. Um novo homem tinha nascido pela graça de Deus. Levou quase um ano, mas ela finalmente abriu o coração novamente. E hoje temos um relacionamento genuíno, baseado em verdade e em Cristo. E ela também fortaleceu sua fé depois de ver a transformação na minha vida. Comecei a servir na igreja em página de todas as formas possíveis. Limpava banheiros varialfe, arrumava cadeiras no salão. Fazia tudo o que precisasse ser feito com alegria porque sabia que não merecia nem estar ali, que cada dia era um presente merecido, que cada respiração era misericórdia renovada do Deus Todo-Poderoso. O pastor Kim me pediu para compartilhar meu testemunho algumas vezes em cultos e cada vez que eu contava, via pessoas chorando no altar.
se arrependendo entregando suas vidas para Jesus Cristo. E eu entendia que esse era meu propósito agora, ser um aviso vivo, uma demonstração da misericórdia infinita de Deus, mas também da seriedade absoluta do julgamento eterno, do inferno real que espera aqueles que rejeitam Jesus Cristo. Alguns anos se passaram desde aquele segundo ataque cardíaco naquele bar em West Hollywood. Hoje eu não moro mais em Beverly Hills, me mudei para um apartamento simples em Pomona, mais perto da igreja, longe das tentações de Los Angeles. Trabalho agora como dentista voluntário numa clínica comunitária para imigrantes sem documentos e pessoas sem teto. Não ganho nada, vivo de uma pequena pensão. Vivo cada dia com a consciência aguda de que pode ser meu último, não por medo neurótico da morte, mas por respeito profundo à vida que Deus me devolveu 3 vezes. Acordo todos os dias antes do amanhecer agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de servi-lo, de glorificá-lo, de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com quem estiver disposto a ouvir. Não tenho mais aquela clínica de luxo, não tenho mais aquele apartamento chique em Beverly Hills, não tenho mais aquele Porsche conversível. Não tenho mais aquele status social de dentista das estrelas. Mas tenho paz, tenho propósito real, tenho relacionamentos genuínos com minha filha. E acima de tudo tenho a certeza inabalável de salvação em Jesus Cristo. Tenho o Espírito Santo habitando em mim, tenho a promessa da vida eterna. Quando olho para trás, para quem eu era antes daquele primeiro ataque cardíaco no meu consultório da rua em Beverly Hills, mal reconheço aquela pessoa. Dr. Thomas Bennett, o dentista cosmético de luxo, era um morto-vivo, um escravo do pecado que achava que era livre, um tolo que achava que era sábio, um condenado que achava que estava no controle da vida. E quando olho para aqueles 2 anos entre o primeiro e o segundo ataque, quando eu desperdicei minha segunda chance de forma tão consciente e arrogante, sinto uma tristeza profunda misturada com vergonha, mas também uma gratidão ainda maior, porque sei que Deus poderia ter me deixado ali naquele lugar terrível de tormento eterno e seria completamente justo em fazer isso. Mas Ele não deixou, por causa das orações incansáveis da minha mãe Patricia, que nunca desistiu mesmo na morte. Por causa do sangue precioso de Jesus Cristo derramado no Calvário, por causa de uma misericórdia divina que eu nunca vou conseguir compreender completamente nesta vida, Ele me deu uma terceira e última chance. E essa chance eu não vou desperdiçar jamais. Não por medo apenas, embora o temor santo de Deus seja real e necessário, mas por amor profundo, por gratidão transbordante, por reconhecimento maravilhado de quem Deus é e do que Ele fez por mim. Um pecador miserável que não merecia nada além de condenação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus, ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte e o inferno, e hoje está assentado à direita de Deus Pai Tupo, intercedendo por aqueles que creem nele. O Espírito Santo habita em mim desde que eu verdadeiramente me entreguei, me guia nas decisões, me corrige quando começo a me desviar, me fortalece quando estou fraco e tentado. E Deus Pai, em sua infinita misericórdia que transcende toda a compreensão humana, não me deu o que eu merecia, que era condenação eterna, mas me deu o que eu nunca poderia merecer ou conquistar por esforço próprio, salvação gratuita. Redenção completa, vida eterna na presença dele. Então, se você está assistindo este vídeo aqui no canal Testemunhos Revelados e já teve sua segunda chance com Deus, se Deus já te alcançou uma vez através de uma experiência, de um aviso, de uma convicção do Espírito Santo e você voltou aos seus caminhos de pecado como eu voltei, eu te imploro com toda a sinceridade do meu coração transformado, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não brinque com a misericórdia de Deus como se fosse um jogo. Não zombe da graça divina como se fosse ilimitada e sem consequências. Não pise no sangue sagrado de Jesus Cristo que foi derramado por você na cruz do Calvário. Você não sabe se terá uma terceira chance como eu tive.
Eu tive porque alguém orou por mim incansavelmente até depois da morte. Mas você pode não ter essa mesma intercessão poderosa. Pode não ter uma mãe fiel orando no céu por você. E mesmo se você nunca teve nenhuma experiência sobrenatural dramática como a minha, nunca teve um ataque cardíaco, nunca viu o inferno com seus próprios olhos espirituais como eu vi 2 vezes, saiba que isso não torna a mensagem menos urgente ou menos verdadeira. A Bíblia diz claramente em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está determinado aos homens morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo. Você não precisa ver o inferno para crer que ele existe e é real. Você não precisa quase morrer para entender que precisa desesperadamente de Jesus Cristo como seu Salvador. A palavra de Deus é suficiente e não falha. O Espírito Santo está te convencendo agora mesmo enquanto você assiste este testemunho, tocando seu coração, mostrando seus pecados. E a decisão é completamente sua. Ninguém pode fazê-la por você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, faça isso agora mesmo, neste exato momento. Não amanhã, quando você acordar. Não semana que vem, quando tiver tempo. Não mês que vem, quando arrumar sua vida primeiro. Faça agora, porque amanhã pode literalmente não existir para você. Você pode ter um acidente, um ataque cardíaco, qualquer coisa, e então será eternamente tarde demais. Reconheça humildemente que é pecador, que está perdido e condenado, que está separado de Deus por causa dos seus pecados, que não pode se salvar por si mesmo através de boas obras ou religiosidade. Creia de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte. Confesse isso com sua boca agora mesmo, onde você estiver, e creia genuinamente em seu coração. E você será salvo segundo a promessa de Romanos capítulo 10, versículos 9 e dezembro. É assim tão simples para receber, mas ao mesmo tempo tão profundo, tão transformador, tão eternamente significativo. E se você já é cristão, já aceitou Jesus algum dia, mas está vivendo uma vida morna e dividida, uma vida de meio termo tentando servir a 2 senhores, com um pé na igreja e outro no mundo, com uma aparência de piedade, mas negando o poder transformador do Evangelho. Cuidado, muito cuidado. Você pode achar que está enganando a Deus, que está sendo esperto navegando entre os 2 mundos, que pode brincar com o pecado sem consequências eternas porque já é salvo. Mas você não pode enganar a Deus. A Bíblia adverte claramente em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia para a carne, da carne colherá corrupção e morte. Se semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu vivi essa verdade bíblica da forma mais dramática e aterrorizante possível. Vi com meus próprios olhos espirituais, 2 vezes, para onde leva o caminho largo do pecado, para onde leva a rebeldia consciente contra Deus, para onde leva a rejeição deliberada de Jesus Cristo depois de conhecê-lo. E posso te garantir com absoluta certeza, não vale a pena. Nenhum prazer momentâneo em Beverly Hills ou em qualquer lugar, nenhuma quantia de dinheiro ou clínica de luxo, nenhum reconhecimento social ou status profissional, nenhuma satisfação carnal ou aventura proibida vale a pena comparado com o tormento eterno que espera aqueles que rejeitam a salvação oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo. Por outro lado, também experimentei pessoalmente a fidelidade incomparável de Deus, a paciência extraordinária de Deus que suportou minha rebeldia por décadas, a misericórdia indescritível de Deus que me alcançou quando eu estava literalmente nas garras de demônios no inferno. Experimentei o poder sobrenatural da oração de intercessão, o poder do sangue de Jesus Cristo que limpa todo pecado por mais vil que seja, o poder do Espírito Santo que transforma vidas de forma radical e permanente.
E posso te dizer com alegria transbordante, vale a pena seguir a Jesus Cristo com tudo. Vale a pena viver em santidade mesmo quando é difícil. Vale a pena abandonar completamente o pecado mesmo quando o mundo zomba. Vale a pena carregar sua cruz diariamente como Jesus mandou. Vale a pena ser ridicularizado pelo mundo por causa do Evangelho. Vale a pena perder tudo nesta vida temporária para ganhar a eternidade com Deus. Hoje minha vida tem propósito genuíno e eterno. Acordo todos os dias em Pomona, Califórnia, sabendo exatamente por que estou aqui neste mundo, para glorificar a Deus em tudo que faço. Para compartilhar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo com toda pessoa que cruzar meu caminho. Para ser um aviso vivo do que acontece quando desperdiçamos as chances que Deus misericordiosamente nos dá. Mas também uma demonstração poderosa do que acontece quando finalmente nos rendemos completamente a Ele sem reservas. Cada pessoa que eu levo para Cristo trabalhando na clínica comunitária. Cada vida que é transformada através do meu testemunho compartilhado na igreja. Cada coração que é tocado e quebrantado quando eu conto minha história de quase condenação e resgate milagroso. É uma redenção adicional daqueles anos desperdiçados que eu passei servindo ao pecado e ao dinheiro. E quero deixar bem claro para todos que estão assistindo, eu não sou especial de forma alguma. Não sou mais merecedor que ninguém. Na verdade, sou provavelmente menos merecedor que a maioria das pessoas. O que aconteceu comigo? Essas 3 chances que recebi quando deveria ter recebido apenas julgamento. Não foi porque eu era bom ou importante ou especial de alguma forma. Foi pura misericórdia imerecida, pura graça inexplicável. Pura bondade do caráter de Deus que não desiste das suas ovelhas perdidas, mesmo quando elas continuam teimosamente se afastando do rebanho e correndo para o precipício. Foi o resultado direto de uma mãe chamada Patricia Bent que orou fielmente, de um Deus que realmente ouve e responde orações, de um Jesus Cristo que morreu especificamente por pecadores como eu, de um Espírito Santo que pacientemente convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. And Hoya. Através deste canal maravilhoso chamado Testemunhos Revelados, que tem se dedicado fielmente a compartilhar histórias reais de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais de quase morte e voltaram transformadas para a edificação da fé de outros. Eu compartilho minha história não para me exaltar ou me tornar conhecido, mas para exaltar exclusivamente a Jesus Cristo, para glorificar ao Deus Todo-Poderoso que me salvou não uma, não 2, mas 3 vezes quando eu só merecia condenação, para honrar o Espírito Santo que não desistiu de mim mesmo quando eu tinha completamente desistido de mim mesmo, para encorajar você que está assistindo isso, seja você quem for, onde quer que esteja, a não cometer os mesmos erros terríveis que eu cometi, a não desperdiçar as chances preciosas que Deus te dá, a não brincar levianamente com a eternidade como se fosse um jogo sem consequências. Porque no final das contas, quando tudo é dito e feito, nada mais importa exceto sua relação com Jesus Cristo. Seu dinheiro não vai com você para o túmulo, fica aqui para outros brigarem por ele. Seu status social não significa absolutamente nada 5 minutos depois da morte, é esquecido rapidamente. Suas conquistas terrenas, sua clínica, seus equipamentos, seus diplomas, seus títulos profissionais são esquecidos em uma geração ou menos. A única coisa que realmente importa eternamente é onde você vai passar a eternidade após a morte. Isso é determinado aqui e agora, nesta vida terrena breve, por uma escolha consciente que você precisa fazer pessoalmente, aceitar ou rejeitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador suficiente. Eu vi pessoalmente, com meus próprios olhos espirituais, o que espera aqueles que rejeitam conscientemente. Vi o lugar real de tormento preparado originalmente para o diabo e seus anjos caídos, mas que também recebe tragicamente todos aqueles seres humanos que escolhem viver sem Deus e morrer sem Jesus Cristo. E garanto a você com a solenidade de quem esteve lá,
não é apenas ausência de Deus, como alguns teólogos liberais gostam de descrever de forma suave e palatável. É tormento consciente e real, sofrimento físico e emocional ininterrupto, desespero existencial eterno sem fim nem alívio. É o pior pesadelo que você pode imaginar, multiplicado por infinito e estendido por toda a eternidade sem possibilidade de término. É estar plenamente consciente, com todas suas faculdades mentais intactas, de que você fez a escolha errada e irreversível e não ter nenhuma possibilidade jamais de mudar essa escolha ou reverter suas consequências. Mas também quero que você saiba, e isso é a melhor notícia que existe no universo, que você não precisa ir para aquele lugar terrível. Jesus Cristo já pagou completamente o preço altíssimo pelos seus pecados quando morreu na cruz do Calvário há 2000 anos. O caminho para Deus está aberto para você agora. A porta da salvação ainda está disponível neste momento. O convite gracioso ainda está de pé enquanto você respira. Tudo que você precisa fazer é aceitar humildemente, é render-se completamente, é reconhecer sinceramente sua necessidade desesperada e receber gratuitamente o presente imerecido da salvação que Deus oferece através de seu Filho amado Jesus Cristo. Não importa absolutamente nada o que você fez no passado. Não importa quão profundo você caiu no pecado e na degradação. Não importa quantas vezes você falhou, traiu ou mentiu ou roubou. Se há vida em você neste momento, se você está respirando agora enquanto assiste este testemunho, ainda há esperança real, ainda há chance genuína, ainda há possibilidade concreta de redenção completa e perdão total através do sangue de Jesus Cristo. Mas não espere, não procrastine como eu procrastinei, não deixe para depois como se tivesse garantia de amanhã. Faça isso agora, neste exato momento, enquanto o Espírito Santo está te convencendo e tocando seu coração. Enquanto você ainda tem oportunidade, enquanto ainda há tempo antes que seja tarde demais eternamente. E se você é cristão, mas está vivendo aquela vida morna e comprometida que eu vivi entre meu primeiro e segundo ataque cardíaco, volte completamente para Deus agora. Volte para o primeiro amor que você tinha quando conheceu Jesus. Volte para a intimidade perdida com Deus através de oração e leitura da palavra. Volte para a santidade que Deus exige de seus filhos. Volte para o propósito eterno para o qual você foi salvo. Não espere ter uma experiência dramática e aterrorizante como a minha para finalmente acordar espiritualmente. Aprenda com meu erro trágico. Aprenda com meu testemunho doloroso. Aprenda com minha dor e quase condenação eterna, irreversível. Não vale a pena brincar com o Deus vivo. Não vale a pena dançar perigosamente na beira do precipício da condenação. Não vale a pena testar arrogantemente os limites da paciência divina que um dia acaba. Sirva a Deus com temor santo e tremor reverente, como a Bíblia manda. Busque santidade diariamente, porque sem ela ninguém verá o Senhor, segundo Hebreus. Viva cada dia como se fosse literalmente o último, porque muito bem pode ser. Ame genuinamente as pessoas ao seu redor, especialmente os perdidos. Compartilhe corajosamente o Evangelho sempre que tiver oportunidade. Seja luz brilhante neste mundo de trevas densas. Seja sal que preserva e dá sabor à sociedade corrupta. Seja uma testemunha viva e autêntica do poder absolutamente transformador de Jesus Cristo operando em você. Minha vida hoje aqui em Pomona não é fácil ou confortável segundo padrões mundanos. Enfrento desafios financeiros todos os dias, vivendo de uma pequena pensão. O diabo não desistiu de mim só porque eu me rendi completamente a Jesus, muito pelo contrário. Na verdade, os ataques espirituais são maiores e mais intensos agora do que eram antes da minha conversão genuína. Mas a diferença crucial é que agora eu não enfrento nada sozinho mais. Tenho o Espírito Santo de Deus habitando permanentemente em mim, me capacitando sobrenaturalmente. Tenho a palavra de Deus como lâmpada para meus pés e luz para meu caminho.
Tenho irmãos verdadeiros em Cristo orando fervorosamente por mim e comigo na igreja. Tenho uma família espiritual que me apoia incondicionalmente e me corrige em amor quando necessário. Tenho propósito eterno claro, direção divina para minha vida, esperança inabalável no futuro. E acima de tudo, acima de absolutamente tudo mais, tenho a certeza bendita de salvação eterna. Não por causa do que eu fiz ou faço, mas exclusivamente por causa do que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Não por causa dos meus méritos inexistentes, mas por causa da graça completamente imerecida de Deus, não por causa da minha força que é nenhuma, mas por causa do poder ilimitado do Espírito Santo operando constantemente em mim. E essa certeza gloriosa, essa paz que excede todo entendimento, essa segurança eterna e inabalável, não tem preço neste mundo ou no próximo. Vale infinitamente mais do que tudo que eu perdi em Beverly Hills, mais do que tudo que eu voluntariamente deixei para trás, mais do que tudo que o mundo inteiro poderia me oferecer. Então hoje, através deste testemunho sobrenatural compartilhado no canal Testemunhos Revelados, eu deixo meu aviso solene, meu apelo desesperado, meu grito de alerta urgente: não brinque com o Deus Todo-Poderoso. Não desperdice levianamente suas chances preciosas. Não rejeite arrogantemente Jesus Cristo que morreu por você. Não ignore teimosamente o Espírito Santo que te convence. O tempo está se esgotando rapidamente, não apenas para você individualmente, mas para o mundo como um todo. Jesus Cristo está voltando em breve e quando ele voltar em glória será eternamente tarde demais para mudar de lado, para trocar de time, para aceitar a salvação. Escolha hoje conscientemente a quem você vai servir pelo resto da sua vida. Escolha hoje definitivamente onde você quer passar a eternidade sem fim. Escolha hoje se vai aceitar ou rejeitar o maior presente que já foi oferecido graciosamente à humanidade caída, a salvação completa e gratuita através de Jesus Cristo. E se você já fez essa escolha algum dia no passado, mas tem vivido de forma inconsistente e comprometida com o mundo, reafirme seu compromisso total hoje mesmo. Arrependa-se genuinamente de todo o coração. Volte-se completamente para Deus sem reservas. Viva de forma que glorifique consistentemente o nome santo de Jesus Cristo, porque eu te garanto solenemente, por experiência própria dolorosa, por ter visto com meus próprios olhos espirituais em 2 ocasiões distintas, por ter estado literalmente nas portas do inferno sendo arrastado para dentro, que não existe meio termo possível na eternidade. Não existe purgatório bíblico onde você possa melhorar. Não existe segunda chance depois da morte física. Não existe reencarnação para tentar de novo. É céu ou inferno, salvação ou condenação, vida eterna com Deus ou separação eterna aterrorizante de Deus. E essa escolha definitiva é feita aqui e agora, nesta vida terrena breve, neste mundo temporário. Que o abençoe ricamente cada pessoa que assistiu este testemunho até o final. Que o Espírito Santo use poderosamente estas palavras imperfeitas para tocar corações endurecidos, para salvar almas perdidas, para transformar vidas arruinadas pelo pecado. Que Jesus Cristo seja glorificado e exaltado através da minha história pessoal de fracasso miserável e redenção miraculosa. E que todos nós possamos um dia glorioso estar juntos na presença manifesta de Deus no céu, não por nossos méritos que são trapos imundos, mas pela graça maravilhosa, incompreensível e completamente imerecida que nos foi oferecida gratuitamente através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz sanguinária do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, eu oro e compartilho este testemunho com você. Que Deus Pai seja glorificado, que Jesus Cristo seja exaltado, que o Espírito Santo seja honrado. Am.